Com uma carreira de excelência e reconhecimento como pesquisador nível A1, contribuiu significativamente para o avanço da ciência e da pesquisa no país. O professor doutor compartilha reflexões e conquistas de sua trajetória. Episódio 10, Arne. Ok, meu nome é Raghuveer Arne, que está escrito aqui embaixo. Eu tenho 71 anos, nasci no Bangalore, na Índia. Ok, eu vou tentar fazer isso um pouco assim misturado, mas antes de começar isso eu queria primeiro. Eu acho incrível que tem pessoas que querem saber minha vida. Minha vida não tem nada interessante assim, mas vocês têm, tudo bem, interesse, posso fazer. Eu agradeço você pelo convite e também eu quero mencionar aqui agradecimento para o Departamento da Física, porque eu tive muita oportunidade de crescer aqui dentro do departamento e dentro da ciência, e foi realmente um período que me apoiou muito nisso. Também quando eu precisava, o departamento também ficou ao meu lado. Então, vamos começar com minha vida, que vocês querem saber. Eu terminei minha graduação e mestrado em 1977 na Índia. Então, eu terminei minha graduação, mestrado, estudei economia, nada a ver com física, economia, evolução de populações, coisa bem diferente. Fiz o mestrado, daí eu 77, daí vários meus amigos fizeram uma aventura, muitos foram para outros países, pelo autostop, um cara foi de Índia para Londres, e eu também estava num período assim com muito ambição ou querendo aventura. Então o que eu fiz nesse momento, eu tinha uma moto, eu vendi a moto, catei tudo isso que eu tinha e fui para a Alemanha. Não só para a Alemanha, para Berlim, uma cidade que era dividida entre Ocidente e Oriente, né? Por causa da Guerra Fria, da Segunda Guerra Mundial, então, um ambiente muito interessante. E eu fui para a parte do Ocidente de Berlim, que está fisicamente localizado dentro da parte oriental da Alemanha. Então tem uma parte ocidental e oriental, mas Berlim, a cidade inteira, está no oriental. Eu fui lá primeiro para conhecer, daí eu gostei, tinha vários amigos já lá, e eu entrei na faculdade lá também. Eu assisti várias palestras de um professor que era bem conhecido, Hugo Strunz, chamado. Ele apresentou uma palestra muito interessante, eu conversei com ele, ele falou, vem estudar aqui, tá bom. Eu entrei na faculdade, mas tinha um problema grave, eu precisava aprender alemão, né? Porque todas as palestras, todas são no alemão. 77 estou falando, hoje é bem melhor, mas 77 ninguém falava inglês, coisa assim, todo mundo só alemão. Então eu precisava estudar e sem passar na prova você não pode entrar na faculdade. Eu acho que eu estudei muito, e num semestre eu consegui alto nível de passei prova necessária para entrar na faculdade e comecei meus estudos na mineralogia e cristalografia. De novo, não tem nada a ver com física. Ok, o que eu fiz na graduação? Eu estudei mineralogia, cristalografia, estudei, e também eu fiz um trabalho IC, que vocês conhecem. Eu fiz um meu trabalho de IC, estudando o que? Um mineral que chama-se berilo. Berilo é esmeralda, né? Vocês, mais nobre forma. Aqui tem no lado esquerdo, berilo. Todo mundo conhece isso, é bem comum. O que é essa diferença nesse berilo? Ela tem uma estrutura hexagonal, parece, com um canal bem por dentro disso, um silicato, SO4. Então, o que eu fiz? Eu estudei isso, analisei quimicamente, química inorgânica, não é química orgânica, não é química inorgânica,
análise completa desse mineral e também nós estudamos isso espectroscopicamente para caracterizar o papel da água nesses canais. Vocês podem encontrar vários íons e água e gases, tudo isso depende de como a magma está esfriando, depende de condições de criação. E meu trabalho era estudar o papel da água, porque uma molécula da água fica nesse canal e tem uma certa rotação, certa energia. Eu usei métodos espectroscópicos para estudar isso e também uma técnica que chama-se termogravimetria, né? Você esquentar essa amostra e se chegar a 2000 graus, assim, esses gases que estão dentro desses canais vão sair e você pode calcular a massa que perdeu e nós podemos chegar a algumas conclusões. Isso é muito interessante para síntese de minerais e tudo. Tá bom, eu terminei minha graduação e daí eu fui para meu mestrado. Eu queria mudar um pouco do foco, então o que eu estudei em vez de analisar minerais naturais, eu fiz meu trabalho no síntese de minerais. Lá é bem diferente, você trabalha com 2 kbar de pressão e 2000 graus Celsius. Né? Você coloca num pequeno, alta pressão e você sintetizar minerais, tentando reproduzir as condições de magma e formação de minerais mesmo. Então, com isso eu também estudei as estruturas desses minerais cristalograficamente para ver qual é o efeito de se você embutir lítio em vez de magnésio numa certa posição, o que vai acontecer, tudo isso. Isso tem bastante aplicação nos semicondutores também. Então eu estudei isso, usei cristalografia para determinar a estrutura desses minerais e daí saiu minha primeira publicação nessa época. Né? Publiquei um trabalho, nossa, eu estava tão feliz. Eu acho que o meu trabalho não foi muito citado, mas eu fiquei tão feliz, eu estava mostrando para todo mundo que olha meu trabalho, tá? Esse foi o começo para mim que me impulsou muito. Daí eu precisava preparar para o doutorado, então eu preparei para o doutorado em sentido, meu orientador falou, vamos fazer coisa diferente. Vamos usar essa técnica, na época era nova. O que essa técnica tem? Tem 2 diamantes aqui e uma vedação aqui e meu cristal aqui e algum mineral aqui, esse geralmente um rubro. E você aperta os 2 diamantes, é bem pequeno, não é? Essa aqui está deste tamanho. Você aperta isso e cria a pressão. Você pode calibrar a máquina usando esse cristal que está aqui. Espectro, você mede o espectro aqui, você pode falar qual é a pressão e temperatura que foi atingida. Daí cria o cristal que você quer estudar aqui. Então você pode ver quais são as mudanças que aconteceram nesse cristal quando você aplicar uma pressão muito alta. Está falando 2000 graus e 2 quilobares, coisa assim, né? Eu estava todo planejado, então fiz alguns espectros, tudo isso estava tudo planejado. Daí foi um desastre. Meu orientador ficou doente, ele foi hospitalizado e a faculdade me chamou e falou que você tem que procurar um outro orientador, porque ele não vai voltar tão rápido. Então, bem triste, eu fui, tem duas universidades no Berlim, né? E foi para outra universidade, eu procurei uma pessoa que faz cristalografia e combinei com ele para fazer o doutorado na área da química orgânica. Tudo bem, tudo pronto, daí eu estava voltando para a faculdade onde eu trabalhava para terminar alguns trabalhos e ao lado do elevador tinha algum papelzinho colado. Eu estava procurando realmente uma bicicleta. Então eu vi esse papel colado e pensei, será que é uma bicicleta? E fui lá ver. Não, uma vaga para fazer doutorado na área de cristalografia de proteínas. Eu nunca fiz curso de bioquímica, nada disso.
Nunca sabia o que é isso. Mas eu peguei o telefone que estava lá embaixo e liguei. Era um professor bem famoso, Wolfram Sanger. Ele estudou bastante com ácidos nucleicos, tudo isso. Então eu liguei para ele e ele falou, vem amanhã, tal hora, vamos fazer uma entrevista. Foi lá, fizemos a entrevista, ele gostou, ele falou, você quer ver o laboratório? Eu quase falei não, porque a cristalografia eu já sabe. Ele falou, vem aqui ver o laboratório. Mas a cristalografia de proteínas é um campo bem diferente. É cristalografia sim, mas minerais são pequenas moléculas, né? 10 átomos, 20 átomos. Uma proteína tem 10 mil átomos. E os métodos usados, a tecnologia disponível, e o projeto também precisava usar radiação síncrotron. Nós temos um síncrotron aqui em Campinas, né? Mas eu estou falando em 81, 82. Não tinha nada aqui. Então, eu aceitei imediatamente, ele também fechou comigo, com bolsa também. Ok, eu comecei a estudar lá, o primeiro projeto que ele me deu foi Rubisco. Rubisco, aquele das proteínas mais comum no mundo, realmente a gente encontra no espinafre, né? Tá muito importante para a fotossíntese, uma proteína muito chave. Né? Mas a massa molecular dessa proteína é 550 kilodalton. Essa foi a maior proteína que foi estudada com raio-x. Eu tentei alguns meses, mas era tão complexo, tão difícil. O orientador me chamou e falou, não, desculpa, esse projeto é uma dimensão grande demais para um doutorado. Tem que ter uma equipe que faz isso. Tá bom. Eu mudei o projeto para ribonuclease. Ribonuclease é uma pequena proteína que cliva RNA de cadeia simples. Uma proteína pequena, comparativamente pequena, 11 kilodalton. Então, é um pequeno 120 aminoácidos, 114 aminoácidos, coisa pequena, mas mesmo assim, 1000 vezes maior do que uma estrutura mineral. Eu aprendi várias coisas, porque esse era no começo da cristalografia. Em 1980, a cristalografia começou em 1938 ou 40, mais ou menos. Mas naquela época era ainda muito difícil fazer coisa. Quando eu comecei, nós começamos com proteínas e cristalização de proteína era complexa. A gente usava miligramas e miligramas de proteína para conseguir cristal. E também para coletar de dados, a gente fazia com filme. Cortava filme de raio-x de clínica que você usa, a gente cortava isso e colocou 3 filmes separados por folha de alumínio para diminuir a absorção. E a gente colocava e tirava imagens disso. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas era bem complexo, porque o filme também girava dentro do cassete, você tem que fazer uma correção, você tem que fazer isso e outro. E na época a gente não tinha nada de baixar a temperatura do cristal. O que é um cristal de proteína? A proteína cristal é um solvente que a gente pode falar que é uma proteína concentrada e a gente espera aquilo cristalizar. Esse é bem mais complexo, mas eu comecei com isso. Espera aí, não tem. Ok, para fazer raio-x você tem que pegar um cristal dentro do microscópio e colocar dentro de um capilar bem fino, 0,4 milímetros de diâmetro. Então como você faz? Você pegar o capilar, quebrar o ponto, daí você coloca um tubo na boca, faz um pequeno vácuo, segura o vácuo com o dedo e guia esse capilar lá dentro da gota. A gota tem 10 microlitros. Tá? Você guia, separa os cristais e daí você solta o vácuo, o cristal. Se você tem sorte, vai entrar no tubo. Mas agora você tem um problema, porque o cristal está banhado com solvente. Esse solvente absorve raio-x e também espalhar o fundo de raio-x, fica bem escuro. Então você tem que secar esse cristal usando papel de filtro, você coloca bem fino, corta bem fino e fica tirando.
Daí, antes de fechar isso, você tem que colocar um pouco de solvente em ambos os lados, porque senão o cristal vai secar. Você ainda tem que fechar isso tudo. Tudo isso tem que fazer, daí você coloca num goniômetro e faz o experimento raio-x. Experimento raio-x demorava 12 horas, 14 horas para fazer. O cristal não sobrevivia, geralmente. Então, você precisava colocar vários cristais. E o software também estava tão fraco que você não conseguia orientação. Tudo. Era muito trabalho. Ok, eu consegui coletar dados. Daí você tem quase 300 ou 400 filmes. Você tem que escanear e você tem que pôr no computador e determinar os parâmetros do cristal. Daí você pode fazer a determinação de estrutura. Mas a determinação de estrutura, a gente tinha um computador, um VAX, que era maior do que essa sala, que controlava isso. Eu tinha 30 mil blocos, eu só podia usar isso. E o sistema gráfico também, que era um monstro enorme para a gente fazer isso. Era bem diferente. Tá bom, daí quando terminou isso, eu saí de doutorado e eu entrei em contato com a professora Ivone Mascarenhas, lá no USP São Carlos. Então, quando eu mandei mensagem para ela, ela respondeu falando que ela estava tentando montar um grupo de cristalografia no proteínas no Brasil e ela me convidou para vir aqui com a bolsa do CNPq, que eu aceitei, né? E quando eu cheguei aqui no Brasil, Brasil era para mim um paraíso, uma coisa totalmente diferente, um país de frutas, a comida, a música, tudo. Eu fiquei muito encantado pelo Brasil quando eu cheguei aqui. E em São Carlos também, eu trabalhei quase 2 anos, mas nosso problema era, a gente queria fazer cristalografia, mas a gente não tinha cristal. Esse foi o nosso gargalo, né? Como obter cristal? Nós tivemos vários colaboradores em Ribeirão Preto, tudo isso, mas eles forneceram amostras, mas o grau de pureza não era suficiente. Então, e nesse momento eu tomei a decisão de interromper minha estadia em São Carlos e montei um projeto para trabalhar na Alemanha, no Laboratório Europeu de Biologia Molecular. E eu fui lá nesse pequeno programa de curta duração primeiro. Quando eu fui lá, eu encontrei um pesquisador, um neozelandês, chamado Peter Metcalf. Ele estava montando um grupo novo de cristalografia. Mas que coisa estranha. O Peter Metcalf veio dos Estados Unidos, ele trabalhou com real virus e tudo isso, fazendo cryo-electron microscopy, microscópio eletrônico criogênico, né? Que hoje é o método para estudar estruturas biológicas. Mas ele queria montar um grupo contrário, ele queria migrar de microscopia para cristalografia. Bem diferente. Ele fez isso, fez 8 anos, ou coisa assim, ganharam o prêmio Nobel para Cryo, né? Nós temos aqui um grupo super forte em Campinas. Nós temos um cara realmente que é um dos pioneiros do trabalho, que está liderando o grupo. Mas o Peter Metcalf, meu orientador, mudou completamente. Ele me deu vários projetos, nós fizemos. Mas o que eu acho foi fantástico para mim, ele me deu um projeto e falou, olha, nós estamos tentando obter esse proteína. Nós sabemos que o fígado tem esse proteína. Você tem que isolar isso. Eu tentei todos os métodos que eu conhecia, que era normal, consegui a atividade, mas a quantidade era tão pouco que não dava para cristalizar a proteína. Daí eu entrei em contato com outro grupo lá no EMBL mesmo. EMBL é um centro fantástico, né? Foi montado pelo John Kendrick, que ganhou o prêmio Nobel, tinha vários prêmios Nobel lá, fantástico o centro. E eles me ajudaram, me ensinaram como fazer cromatografia de afinidade, uma técnica que eu aprendi. Com essa técnica eu consegui obter essa amostra
quantidade grande. Eu sou mineralólogo. Eu ia no açougue e pegava fígado do boi, 700 gramas, e triturava e extraía tudo, tirava tudo, e para tirar 2 miligramas de proteína. Esse foi minha jornada no EMBL, e daí fiquei 2 anos fazendo isso. Foi um período fantástico, mas nesse período eu conhecia uma outra pesquisadora. Eu fui lá nos Estados Unidos fazendo um trabalho com ele. Ele estava trabalhando com trombina, cristalografia de trombina. Ele me convidou para ir lá, que claro que trombina é coisa tão chave no nosso sistema de sanguíneo, né? Coagulação de sangue. E fui para os Estados Unidos. Eu fiquei, acho, 2 anos também, e fiz várias estruturas, porque esse grupo tinha colaboração com a indústria, inibidores, desenvolvimento de inibidores em massa, centenas de gente fazia estruturas, né? E eu também fiz várias estruturas de trombina com outros componentes. E foi um período muito produtivo, e eu fiquei em contato com eles. Mas também essa é a oportunidade, eu interagia com pessoas de bioquímica, departamento de bioquímica e tudo. Daí, nesse período, eu recebi uma mensagem do Johnny, professor Johnny daqui, falando que estamos aumentando nosso departamento, provavelmente vai ter uma vaga. Você está interessado em voltar para o Brasil? Eu pensei, acho uma noite, eu pensei, será que volto para o Brasil? Mas eu gostei tanto do Brasil. Eu falei, tá bom, eu volto. No próximo dia eu respondi para Johnny. Como eu conheci o Johnny? Porque Johnny fazia doutorado em São Carlos quando eu estava lá. O Márcio Colombo também. O Marinônio também, o João também, a equipe quase inteira aqui fiz doutorado lá e conheci quase todo mundo. Então peguei essa oportunidade. Eles estavam montando um departamento novo com um foco diferente. Eu cheguei aqui e conversamos, tudo deu certo. Eu tenho que falar de novo que esse foi para mim uma oportunidade fantástica, porque eu tinha pessoas com quem eu podia interagir. Márcio Colombo, Marinônio, Johnny, Ramon, todo, e João, entre outros, né? Nós estamos todos colaborando, Chaine também. Nós estamos trabalhando bastante junto. E aqui nós começamos nosso trabalho. Quando eu cheguei aqui não tinha nada no departamento, nem tinha pipeta, né? Eu lembro minha primeira aluna do doutorado, a Leandra Watanabe, ela trazia vidros de shampoo da casa. A gente lavava, eu usava para guardar tampões e tudo isso, né? A gente fazia assim, foi muito difícil, mas nós começamos e a gente tentou tudo que aprendia de purificação de proteínas, a gente colocou usando laboratórios em Ribeirão Preto e em São Carlos, porque a gente não tinha nada, né? Ia para Ribeirão Preto e fazia experimento lá e voltava. E conseguimos cristais de proteína. Esses foram os primeiros cristais no Brasil, né? Aí o São Carlos também tinha outro, e nós resolvemos a estrutura. Coletamos dados em São Carlos, tudo, né? Tem que agradecer de novo, porque todas as facilidades que eles tinham, eles deixaram aberto para nós. E eu coletei dados, nós começamos daí a crescer. Nesse tempo tinha um pesquisador na Alemanha, quando eu trabalhava. Ele era um postdoc do outro grupo, mas a gente conversava muito sobre trabalho, tudo isso. E ele mandou um mail para mim falando que o contrato dele terminou, ele estava querendo ver se ele tinha oportunidade aqui. Aí eu mandei o projeto para a FAPESP aprovou, ele veio aqui, o Richard Ward, né? Ele está hoje o professor titular em Ribeirão Preto, USP Ribeirão Preto. Ele veio aqui, ele montou um laboratório para biologia molecular. Nós temos que pensar. Nós estamos dentro do departamento de física e eu montei um laboratório para purificação de proteínas e caracterização de enzimas, coisa totalmente diferente. Daí veio o Richard e fez biologia molecular. E o departamento deixou crescer, né? Isso é muito importante, porque outros departamentos não foi tão tranquilo. E nós resolvemos bastante estruturas aqui. Nessa época, o FAPESP lançou 2 chamadas
de Smallvinet, né, para promover biologia estrutural. Nós fomos um dos líderes e nós conseguimos ambos os projetos que a gente ganhou, e também ganhamos um projeto grande que inclui Ramon e Johnny também, professor Ramon e professor Johnny. Nós compramos um gerador de raio-x de alta potência com detetor, com tudo, que foi desativado agora faz poucos anos, e nós começamos agora a fazer pesquisa porque tivemos todas as condições para fazer tudo em casa mesmo. Daí o que aconteceu? Depois disso nós fizemos várias coisas e o síncrotron também começou a crescer e oferecer para a nossa ficha. Nós conseguimos mais um gerador que está lá embaixo no laboratório do raio-x, e esse gerador foi pouco usado porque o que aconteceu? O Sirius entrou na operação. Sirius é aquele novo fonte do síncrotron, que é bem mais potente, bem mais colimado, que em tudo isso tem bem superior do que nossa faixa. Então não faz sentido a gente coletar dados aqui quando nós temos 3 horas daqui, nós podemos ir lá e coletar dados. Daí nós tivemos também uma outra oportunidade. Eu tinha uma colaboração com um grupo na Alemanha por muitos anos, 10 anos ou coisa assim, e lá tivemos uma nova fonte de energia para fazer radiação, chama Free Electron Laser, né? Esse talvez 1 milhão de vezes mais intenso do que o síncrotron. Então você pode pensar que quando você tem um feixe bem mais intenso, você pode trabalhar com cristais bem menor. Aqui eu tenho uma imagem que eu coloquei. Aqui você tem o Free Electron Laser, uma fonte quase igual à energia do Sol, tanta energia, manda um feixe. E você precisa de pequenos cristais. Você não precisa desses cristais enormes como no experimento convencional. Então você faz microcristais, você faz um jato de cristais e fica injetando cristais. Cada cristal que é exposto a essa fonte está torrado, em frações de segundo ele queima completamente. Então você está, aleatoriamente, você coleta centenas de imagens, todas sem orientação, sem nada. Daí você junta todas as imagens, coletar isso e processar é super complexo. Parte do detetor, parte de fonte e parte de software é super complexo. Nós ganhamos um projeto CNPq para fazer isso. Fizemos vários experimentos, mas por causa do custo muito elevado, nós paramos com esse experimento. Outro experimento também que a gente fez é tentar cristalizar proteínas em microgravidade, né? E se você manda no Space Shuttle, você manda amostras, tudo, e em baixa gravidade você tentar cristalizar, porque para ver se tem. Isso também nós fizemos bastantes experimentos, mandamos amostras, tudo. Tivemos um pouco de sucesso, mas também paramos por causa do custo desses experimentos. Nós não tivemos uma fonte para isso. Ok, nós fizemos aqui muita coisa. Eu acho o Brasil, para mim, foi um país realmente que deixou tentar várias coisas. Eu podia experimentar, por exemplo, Free Electron Laser, tudo isso eu fiz. E a gente está avançando, nós estamos aqui, nós temos ressonância também, nós temos tudo isso. E também começou a crescer Cryo-Electron Microscopy, um tipo de método que ganhou um prêmio Nobel alguns anos atrás. E essa microscopia, que é bem mais fácil de usar do que cristalografia, pode estudar moléculas enormes, né? Pode estudar vírus internos, né? Tudo isso. E esse novo método começou a dominar. No Brasil também, a FAPESP investiu, comprou 2 aparelhos que estão super potentes, super caros, e nós temos isso. É claro que nós temos que ficar atualizados. Então, cristalografia a gente percebeu que não era tão poderoso. Então, o Cryo-Electron Microscopy começou a dominar, então nós também estamos entrando.
Agora nós chegamos a um ponto muito chave, porque 70 anos de cristalografia, quantas estruturas foram feitas? Você entra no Protein Data Bank, tem em torno de 100 mil estruturas de proteínas. Muitos deles são estruturas de mutante ou com inibidor, sem inibidor, coisa assim. Realmente são as mesmas estruturas. 100 mil estruturas em 70 anos. Mas 5 anos atrás, de repente saiu coisa que assustou todo mundo. O AlphaFold. Todo mundo ouviu falar de AlphaFold. AlphaFold chegou e em 2 anos eles determinaram ou divulgaram estruturas calculadas de 20 milhões de proteínas. Onde tem 100 mil em 70 anos e em 2 anos 20 milhões. Tá? A plataforma está online, qualquer um pode acessar, você manda a sequência, ele faz tudo, você tem estrutura. Fantástico. Mas um dia triste para mim, né? Porque a cristalografia perdeu. Né? Quem vai fazer cristalografia se você faz AlphaFold e chega tão perto da estrutura? Nós comparamos estruturas cristalográficas com estruturas da AlphaFold e vimos que em muitos casos eles são bem próximos. Ainda estamos fazendo algumas estruturas específicas. Este ano nós fomos para síncrono uma vez só para coletar dados. Antes da AlphaFold a gente ia 6 ou 10 vezes por ano para síncrono para coletar dados. Esse ano nós fomos uma vez só. Ok, nós ficamos tristes. O que fazer com nossa cristalografia, nossa capacidade de fazer tudo? Daí, estudando, nós estamos conversando num grupo, nós temos um grupo bem heterogêneo e eu estava sugerindo para nossos colegas e também colegas da Embrapa, da Unicamp e tudo. E na Alemanha nós temos colaboração com um grupo forte na Alemanha. E eu cheguei a uma conclusão falando que tudo bem, AlphaFold dá para nós enovelamento de proteína e muitas das estruturas nós já sabemos como o centro ativo, centro catalítica, como catálise aconteceu. Mas tem um outro papel que ninguém estava prestando atenção. Essas proteínas não fazem só uma função. Eles fazem várias funções dependendo do ambiente em que eles estão envolvidos. A mesma proteína pode exercer várias funções dependendo do pH, do sal, de todas as condições fisiológicas. Por exemplo, se você pegar uma função como trombina, o que a trombina faz? Na cascata de coagulação, ela acelerar para ajudar a formação de coágulos. Outra função, quando o coágulo está formado, tem que fazer um crosslink para estabilizar esse coágulo. A trombina faz isso, dependendo de condições. Mas daí a trombina se ativar também quando precisa. Quando você tem um corte grande, você tem que reação imediata, a trombina se ativa. Mas além disso, quando você tem a reação está sob controle, a trombina se desliga. Então ela faz tudo essa função, tá? Multifunção. Como a trombina faz isso? Se você vê, por exemplo, vamos pegar uma estrutura de proteína que nós fizemos aqui, esse só um momentinho. Ok, aqui nós temos uma estrutura que nós determinamos a estrutura aqui em cinza. Nós temos a proteína fator 10A. Fator 10A é aquela proteína que a trombina ativa. Quando tem coágulo, ela vem, trombina vem, clica um fragmento disso, ativa isso para acelerar a progressão. Fator 10 é uma proteína chave, né? Então, em cinza nós temos isso. Mas, ao verme do cachorro, que nós temos cachorro doméstico, às vezes tem verme no sistema digestivo. O que a verme quer fazer? A verme quer se alimentar do sangue do cachorro,
sem que o cachorro desliga o sistema. Então, o que o verme faz? Ele manda pequenas proteínas, 1, 2, que vão interagir com proteínas do sistema coagulativo. Aqui nós temos NAPC2 e NAP5, duas proteínas de ancilostoma canina. Ancilostoma canina é um tipo de verme. Então, o que eles fazem? Eles ligam um sítio que é distinto do sítio ativo. O sítio ativo dessa proteína mais ou menos aqui, mas essa proteína abraça essa molécula, fecha o acesso ao sítio ativo. Aqui também outra proteína vem e segura aqui. E com isso ele desliga a atividade do fator 10. O que nós podemos aprender desse teoria? Primeiro, isso é muito importante para o desenvolvimento de drogas, porque esses sítios secundários chamam exossítio. Você pode usar para fazer droga. Por quê? O exossítio do fator 10A é diferente do exossítio do trombina. As duas enzimas são homólogos, o sítio ativo deles é bem similar. Se você faz um remédio que vai atacar o sítio ativo do trombina, ele vai atacar aqui também, ele vai atacar vários outros. Mas se você faz um que vai centrar aqui e bloquear, esse é específico só para esse proteína. Nós fizemos várias estruturas dessa família e de repente nós tivemos uma ideia. Vamos para a cristalografia, está limitado hoje, né? Mas quase limitado. Vamos estudar uma outra coisa. Nós entendemos a proteína. AlphaFold para nós é normalmente desproteína. Mas nós podemos usar essa informação não para entender o que está acontecendo aqui, nós já sabemos o que está acontecendo. Nós podemos usar isso para determinar esses sítios, exossítios. Caracterizar isso, daí a gente tem uma coisa assim. Nós desenvolvemos uma técnica, aqui só para ter uma ideia, aqui tem uma proteína. Essa é uma proteína relativamente pequena, acho 210 aminoácidos ou coisa assim. O que essa proteína faz? Esse do veneno da aranha. O que ele faz? Ele destrói membranas para permitir a passagem do veneno mais fortemente. E se você vê tudo isso, todos esses brancos são átomos de carbono, nós temos nitrogênio, oxigênio vermelho, você vê que é super complexo. Ninguém entende nada. Mas com cristalografia nós sabemos o que está acontecendo. Nós podemos entrar no sítio ativo. O sítio ativo é mais ou menos... Aqui, vocês estão expostos. Aqui tem um íon de magnésio, esse bola preto é magnésio. E mais ou menos aqui o sítio ativo. Então o substrato entra lá, está clivado lá e a destruição da membrana acontece. Mas não só bactérias tem isso, não só aranha tem isso, bactéria também tem. Nós fizemos agora a estrutura da bactéria, falei que a gente foi uma vez só para a sincrotron, para fazer isso o Daniel, nosso pós-doc, está fazendo essa estrutura, e Carol também fez a expressão, clonagem, expressão, toda a atividade, é bem similar, mas AlphaFold mostrou para nós que esse parte está similar, mas o que está diferente? Tem um outro setor aqui que está diferente nesse bactéria, da estrutura da bactéria. Mas voltando para a nossa exossítio, nós podemos ver que tem vários sítios aqui que outras coisas podem ligar. O que está acontecendo aqui? Nós montamos um projeto, e um projeto temático que está andando muito bem para estudar esses exossítios. O que a gente faz? A gente pega essa proteína, se a gente quer estudar essa proteína, nós podemos imobilizar essa proteína em cima da membrana e daí a gente lava isso com peptídeos em 6 ou 10 aminoácidos por primeiro. Quantos peptídeos? 10 elevado ao 21. Somos uma biblioteca incrível, você joga tudo em cima disso. Qualquer sítio que tem esses peptídeos podem ligar com
lavar várias vezes e os peptídeos que ficaram mais fortemente ligados a essa proteína que a gente está estudando, a gente lava e tira e solta a sequência. Tá bom, nós temos uma sequência. O que essa sequência faz? A gente pega essa sequência, entra no BLAST, todo mundo usa o BLAST aqui, você entrar no BLAST e fala, mas esse pode ser um fragmento de tal proteína. Porque está batendo lá. Pode não ser, porque depende do hemoglobina também. Mas, vocês. Daí a gente pega aquele proteína que descoberta, pega isso e vê qual é a função desse proteína. Daí muitas vezes a gente vê que nossa proteína está conversando com outra proteína nessas condições que a gente está fazendo o experimento. Então, o que a gente faz? Pegar essa proteína e testa em células, em tecidos, tudo que a gente faz com o power up, e tentar entender outras vias que essas proteínas estão conversando. A natureza é econômica, não vai criar uma proteína de 200 aminoácidos só para fazer uma função. Ela vai usar essa mesma proteína para fazer outra função quando precisa, né? Ele vai fazer isso. Nós temos que entender em que as condições ele vai conversar lá, conversar aqui, conversar lá, inibir, acelerar, tudo isso ele faz. Então nós temos um projeto para estudar exossítios, os sítios crípticos também que a gente chama, sítios de ligação escondida, que são bom abrir quando tem mudança de estrutura. Então a gente pode achar isso também, né? Sítios escondidos. E a gente faz tudo isso. Mas daí que a gente vai fazer com tudo isso? Nós estamos colaborando com várias outras pessoas. Tem dois grupos em Campinas, a gente faz metaboloma e também nós estamos fazendo parte computacional. Uma vez nós entendemos a estrutura, onde está ligando isso, nós estamos fazendo um trabalho para caracterizar todos os sítios e permitir nós predizer quais sítios são envolvidos. Isso é um pouco complexo, eu vou falar só superficialmente. E nós temos algumas publicações nessa área agora que mostram que nós estamos no caminho certo para predizer isso. AlphaFold vai predizer a estrutura. Eu posso pegar a estrutura do AlphaFold e predizer quem vai ligar naquela estrutura. Onde vai ligar isso? Eu nem preciso mais cristalografia. Eu posso fazer só baseado nisso. Nós estamos fazendo isso, mas não só para parar aqui. Nós temos um professor aqui, Geraldo de computação, nós temos um Geraldo de física também, nós temos outro professor, Geraldo Safalon, não sei se vocês conhecem ele está no prédio aqui ao lado. O que ele faz? Ele faz aprendizagem de máquinas e inteligência artificial. Então ele está pegando toda essa informação e está colocando isso para ajudar nós. Daí, se o programa dele funciona, daí eu posso falar, minha superfície está assim, então deve ligar isso aqui, deve ligar aqui, lá, deve conversar com tal proteína aqui, deve conversar com tal proteína. Então esse é o trabalho que a gente está fazendo agora com várias pessoas, né? Tem computação e física. Mas só para concluir, acho que eu falei demais, eu extrapolei, mas eu quero falar que eu estudei várias coisas. Eu fui nos Estados Unidos, fui professor de bioquímica, mas eu nunca estudei bioquímica, nunca estudei física. Eu só aprendi um pouco. Nunca estudei biologia molecular também, mas nosso laboratório faz biologia molecular. Tá? Então eu quero agradecer a vocês pelo tempo. Ok, nós estamos falando de proteínas, aqui tem uma proteína. Proteína do quê? Essa é uma proteína tirada do veneno do aranha. Sphingomyelinase chama isso. Essa é uma proteína recombinante. Recombinante indica que nós não estamos tirando direito do veneno, nós estamos produzindo no nosso laboratório aqui. Essa proteína faz o quê? Ele destrói membranas, hidrolisar membranas. Com isso, ele permite provavelmente o fluxo do veneno passar.
Esse tipo de proteínas, essa família de proteínas, as proteínas similares, a gente encontra em várias bactérias e fungos e tudo. Eles têm a mesma função, mais ou menos, falando que eles estão envolvidos na destruição da membrana para deixar o veneno passar. Nós começamos esse trabalho com um professor, duas professoras, realmente do Instituto Butantan, a professora Denise e também o professor Silvio da Universidade Federal de Paraná. Nós temos muitos trabalhos sobre isso. E que nós temos, esse é a proteína. Que cada bolinha aqui, cada bolinha é um átomo. Átomo não hidrogênio. Os átomos de hidrogênio a gente não está mostrando aqui. Então, cada cor é outro tipo de átomo. Tá? Aqui nós temos, por exemplo, vermelho é oxigênio, branca é carbono, azul é nitrogênio, etc. Então, nós temos aqui, e amarela aqui é enxofre. Esse cada está dividido em aminoácidos e nossos experimentos de raio-x mostram como estão os arranjos dos átomos. Com isso, o que nós podemos falar? Nós podemos falar que a proteína está bonita e tudo isso. Mas, além disso, nós podemos falar que vocês não vão enxergar lá, mas aqui nós temos um átomo grande e preto, uma bolinha, esse é um íon de magnésio. Íon de magnésio está sendo coordenado pelos dois oxigênios aqui e outros. Isso é essencial para a sua atividade. Se você tirar esse íon de magnésio, essa proteína não vai funcionar. Então, isso está importante. Onde senta o íon de magnésio e onde a catálise acontece. Catálise realmente é a hidrólise, quando ele hidrolisar, a proteína hidrolisar o substrato. Tá? Esse é proteína mais ou menos médio também, 200 aminoácidos mais ou menos. Né? Quanto eu acho 3.000 átomos, sem contar hidrogênio. Nós não temos condições de enxergar isso, porque está tão complexo aqui. Se a gente colocar o átomo de hidrogênio, vai triplicar o número de átomos. Então, esse simplificado, esse mais para ensino, hoje em dia a gente faz tudo no computador, para mais fácil você pode eliminar, você pode editar, você pode fazer tudo rapidinho e tá mais, você pode girar a molécula, você pode fazer tudo isso. Tá? Esse para ter uma ideia da complexidade do que é. Proteínas 10 vezes maior, 10 vezes mais complexas, juntando com outras proteínas, também temos. Ok, esse é muito interessante pergunta. Eu estou esperando essa pergunta. O que está acontecendo hoje? Nós temos agora inteligência artificial. Nós temos todo esse chip, todo mundo está falando isso, ChatGPT, nós temos tudo isso agora. E que nós estamos falando? Tudo que eu coloquei hoje, eu esqueci de colocar um ponto que nós estamos desenvolvendo. Também uma técnica chama-se microfluidics, né? Esses são fluidos de microscópica quantidade, né? A gente está fazendo isso para você pode fazer uma reação e fazer um jato de moléculas saindo e você pode congelar em vários estados. Daí você pode seguir uma reação, picosegundo pode fazer. Então você pode fazer isso. E tudo isso está interessante, mas as fontes de energias técnicas nós temos permitir que a gente use cada vez amostras menores. O que isso significa? Nós podemos falar em difração de uma molécula única molécula. Isso pode acontecer. E além disso nós podemos ver outra coisa que é mais interessante para a biofísica é análise de proteínas toda uma célula única. Esse traz uma revolução, né? Porque célula única, se você usa esse microfluidics e tudo isso que a gente está estamos tentando fechar colaborações para fazer isso. Microfluidics que você pode fazer, super pequena quantidade, você pode ser células únicas, você pode usar. Por que isso é relevante?
Porque se alguém tem uma doença, você pode tirar uma célula de uma paciente e analisar e faz um remédio só para ele, não para outro. Então, esse vai ser uma revolução que vai acontecer logo. Outro que vai acontecer é essa inteligência artificial, machine learning e tudo isso. Já está dominando vários aspectos dos nossos trabalhos. Isso vai dominar completamente. Para nós fazer experimentos, nós temos que pensar, fazer coisas mais automatizadas, né? Mais em escala grande, a gente pode repetir várias vezes tudo isso. E ter uma resolução mais alta. A biofísica vai crescer nesse sentido. Né? Nós temos cryo-EM, que a gente está falando. Né? Cristalografia não morreu ainda, mas está machucada. Então, que nós temos cryo-EM pegou isso e esses sistemas computacionais. Single cell analysis, se a gente chegar lá, nós temos remédio para cada paciente, especificamente para o paciente. Esse eu acho que vai ser futuro. Pensa, você pegar uma proteína de uma paciente e falar, tá, essa sequência está assim. Para as próximas gerações? Isso é difícil. Minha vida é tão confusa como eu posso dar conselho para outros. Né? Esse é difícil. Mas eu só posso falar que comigo deu muito certo. Tinha várias dificuldades, todo mundo tem várias felicidades, tinha tudo isso, mas eu curti essa trajetória confusa que eu fiz, eu curti cada minuto disso. Tá? E eu acho que ninguém pode me falar que eu não sei nada de mineralogia, porque eu falo, não, eu não sou mineralólogo, eu sou bioquímico. Alguém fala, você não sabe nada de bioquímica, eu falo, eu sou mineralógico. Sabe, sempre isso, né? Mas a física ainda é um pouco difícil. Não, eu gostei da pesquisa. Às vezes, quando eu trabalhava naquele laboratório, nossa, eu chegava às 7 horas da manhã. Sábado, domingo, o tempo todo eu trabalhava. Mas compensou. Podia curtir a vida mais, né? Esse tem uma parte também. Né? Mas é tudo isso, acumular experiências, né? No final você acorda todo dia e fala, nossa, que vida bonita eu tinha. Se eu olho para trás, eu posso falar, que oportunidades eu tinha. O Brasil me deu muitas oportunidades, né? Muitas oportunidades. Eu não teria crescido assim em outros ambientes. Na Índia, não. A Índia é bem restrito, bem controlado. Eu tinha muitas colaborações na Índia, né? Eu vou lá bastante. Eu corrijo tese para alunos lá, tudo, né? Mas eu tinha uma oportunidade fantástica hoje. Tem que agradecer tudo, né? Agradecer também.